E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Parabólica no curso de Geografia. E hoje a gente vai para uma aula muito importante sobre as escalas, né? Além de representações cartográficas, né? Ainda dentro do temas de representações, eu fiz aula de escala separada porque é um assunto que cai bastante, tanto na prova de matemática quanto de geografia. E eu espero que ajude vocês nesse entendimento, lembrando que eu vou fazer uma aula separada só com exercícios para que a gente possa treinar bastante e não deixar nenhuma pontinha de dúvida a respeito de transformações de escala, medida de distância em mapas, em plantas, para a gente só mandar bem no Enem. Vamos começar? E aí, para começar, a gente já vai fazer a diferenciação do que é uma escala geográfica e uma escala cartográfica, né? A escala geográfica é aquela que a gente falou lá na primeira aula sobre os conceitos básicos de geografia, né? É o recorte espacial que a gente quer fazer a análise do espaço geográfico. E aí ela pode ser local, regional, nacional ou mundial. É um recorte do espaço que a gente quer fazer. E a escala cartográfica é aquela escala de representação, é uma escala que pode ser gráfica ou numérica, né? A gente vai definir uma relação dos tamanhos dos objetos no mundo real, né? Na realidade, o que a gente vai chamar de Dzão, né? E de sua representação nos mapas, nas plantas, nas cartas, que a gente vai chamar de desenho, né? E a gente vai fazer essa relação entre as duas escalas, porque é uma relação permanente, porque dependendo do que se quer analisar, do que a gente quer estudar no espaço geográfico, né, o tamanho da escala ela vai aumentar ou diminuir de acordo com a quantidade de detalhes que a gente quer ter ali naquele mapa ou naquela planta, né? Então, olha só, eu coloquei aqui como exemplo, né, o mapa político do Brasil. Então, a gente tem uma escala, ficou pequenininha aqui, ó, uma escala gráfica em que aqui eu tenho zero, ó, esse pedacinho aqui equivale a 240 quilômetros na realidade, certo? E a gente pode perceber que a gente tem poucos detalhes. Como assim? Vejam que as cidades elas aparecem como pontinhos, ou seja, numa escala muito pequena, né, que é essa aqui, eu tenho que eu tenho poucos detalhes, porque eu preciso analisar uma área muito grande. Então, eu tenho o desenho do país todo, né? E isso é ruim? Não, não existe ruim e nem bom quando a gente se trata de escalas, né? Daí depender da nossa necessidade de avaliação do espaço. Então, olha só, vamos supor, eu estou querendo ver aqui, ó, os limites geográficos e administrativos do Brasil. Então, eu preciso de um mapa que pegue todo o país, toda a extensão do país. E o político, ele me serve. Agora, se eu quiser pegar uma planta de um bairro, aí eu preciso de uma outra escala, porque eu vou ter uma outra gama de detalhes que eu quero analisar. E aí, a gente vai entender agora que a gente pode ter as escalas grandes, médias e pequenas, certo? A gente pode considerar, né, ó, as escalas como grande, média e pequena de acordo com o nível de detalhe que a gente quer. Então, quanto maior o denominador da escala, menor vai ser a minha escala, né? Lembra que a escala ela é uma divisão, né? Ela é uma relação. Então, vamos supor, essa escala aqui, ó, a gente sempre fala 1 para 1000, eu tenho assim, ó, 1, isso aqui é uma divisão, né? Então, eu tenho aqui 1 para 1000. Isso daqui é o meu denominador. Então, quanto maior esse número, menor vai ser a minha escala, porque eu estou dividindo o 1 para um número muito grande. Então, eu vou ter frações muito pequenininhas, né, dessa divisão. Então, eu vou ter o quê? Uma escala muito pequena. Então, quanto maior o meu denominador, menor será a minha escala. E quanto menor o meu denominador, vamos supor, essa escala aqui, ó, que é 1 para 10, eu estou dividindo 1 para 10 partes, então eu vou ter frações maiores. Então, eu tenho o quê? Uma escala maior.
né? Então, quanto menor o meu denominador, maior vai ser a minha escala. E se eu tenho uma escala maior, eu tenho o quê? Uma maior quantidade de detalhes, né? Entretanto, eu vou ter uma menor área do espaço analisado, certo? Ó, em escalas pequenas, né? Escalas pequenas abrangem uma grande extensão territorial, mas poucos detalhes. É como a gente viu, ó, nesse mapa. Eu tenho uma grande extensão do meu território sendo analisada, no entanto, eu tenho pouquíssimos detalhes. Eu não consigo ver desenho de rua, eu não consigo ver desenho de estrada, né? Ao máximo eu vejo os rios aqui, né? E as cidades são pequenos pontinhos. Então, ó, agora, se eu já tiver, vamos supor, uma planta baixa de uma casa, eu já consigo ver os quartos, eu consigo ver o desenho dos móveis, né? Em arquitetura e urbanismo, engenharia, a gente trabalha muito com essas escalas porque a gente vai fazendo desenhos, né? Que precisam ser muito bem feitos dentro de normas técnicas, né? Para representar um bairro, uma rua, uma casa, um lote, né? Uma malha viária. Então, para cada tipo de detalhe que eu quero apresentar, eu escolho uma escala. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês, ó. Quem for fazer arquitetura, engenharia, esse aqui é o pequenininho, tem um grandão também. Geralmente esse pequenininho a gente utiliza para fazer desenhos mais rápidos. O que a gente chama de escalímetro, eu não sei se, olha, se vocês vão conseguir ver, mas é tipo uma régua e cada partezinha dessa régua aqui, ó, eu tenho uma escala, né? Ó, o vermelhinho eu tenho a escala que é 1 para 100 e 1 para 125. Essa fica bem aqui na pontinha. Cada pontinha aqui, ó, eu tenho uma marcação. E para que serve? Né? No meu caso, que eu fiz arquitetura, eu tenho os desenhos de implantação, que é o desenho do lote lá no terreno, como que é o terreno no bairro, né? Por que a gente tem que entender como que é o bairro? Para a gente entender o espaço geográfico ali, entender aquela paisagem, até qual altura eu posso construir ali. Então, as escalas, elas são importantes para isso. Se eu for fazer um desenho de um detalhe, vamos supor, de um quarto, eu vou usar uma escala maior, porque eu quero fazer o desenho de um móvel, eu preciso de demonstrar algum detalhamento. Tanto que em projetos a gente tem cadernos de detalhamento, né? Que a gente faz numa escala bem grandona, vamos supor, às vezes a maçaneta de uma porta, o encaixe de algum móvel que eu preciso ter na parede, algum tipo de tubulação especial em hidráulica. Então, para isso que as escalas grandes servem para ter detalhes maiores, né? E as escalas pequenas, quando eu quero mostrar uma área muito grande. Então, entender como essas escalas grandes e pequenas funcionam é muito importante por dada, né, a função, né, no dia a dia que a gente precisa. Então, eu coloquei esse esquema aqui para a gente entender, ó. Eu tenho aqui nível de detalhe maior. Então, se eu tenho um nível de detalhe maior, eu tenho o quê? Uma escala grande, certo? E se eu tenho aqui, ó, um nível de detalhe menor, ó, a setinha tá apontando, né? Eu tenho uma escala pequena e a área, né, da carta, né, que é, vamos supor, a área do mapa, da planta, da carta, né, que a gente está vendo, ó, se eu tenho um nível de detalhe menor, eu tenho um mapa grande. Se eu tenho um nível de detalhe maior, eu tenho um mapa pequeno, certo? E como que isso funciona? Dentro, né, da arquitetura, da engenharia, né, da cartografia, nós temos normas técnicas, né, para se construir esses cadernos técnicos que a gente chama. Então, a gente tem os tamanhos, né, isso eu estou passando mais a título de curiosidade. A gente tem as plantas de acordo com os tamanhos dos papéis. Então, a gente tem uma planta de A4, às vezes para passar um detalhe específico de anteprojeto, a gente vai imprimir no A0, que é um papel grandão, uma planta muito grande. Então, depende do que vai ser feito, né? Nós temos normas técnicas para se construir esses cadernos técnicos direitinho de acordo com essas escalas, né? Lembrando que as escalas, elas sempre têm que vir
indicada no desenho, tem a norma certinha, onde é que coloca, qual é o tamanho da letra, tudo isso é especificado, porque é muito importante que se tenha isso para ir para o campo de obra, para uma medição, para registro de mapa, estudo de terreno, isso tudo é muito preciso para que a gente não cometa nenhum erro aí grotesco de construção civil ou de cidade para se entender o espaço. E aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente entender como é que funciona essa questão de tamanho de escala. Eu tenho aqui uma escala de 1 para 50 mil. Então, percebam que aqui nesse pedaço de mapa, tá? Isso aqui tudo tá no site do IBGE, tá, gente? Então, é fácil de vocês ir lá e mexer para vocês descobrir um monte de coisa que tem lá, tem mapa, tem atlas, tem bastante coisa que dá para estudar bem legal lá. Então, ó, nessa escala aqui eu tenho que 1 para 50 mil. É uma escala que dentro dessas quatro é a menor. Então, percebam que eu consigo ver aqui, ó, as ruas, eu tenho aqui as quadras, né? Eu tenho aqui um riozinho, eu acho que é um rio, né? Aqui, ó, eu tenho as principais vias, eu tenho algumas linhas de curvas de nível, aqui eu tenho um topo, ó. Lembra que o X com o número é o lugar mais alto da curva de nível, né? Ó, eu tenho, eu tenho um número considerável de detalhes, ó. Eu tenho aqui, ó, a delimitação de um parque industrial, ó. Tá vendo aqui? Ó, eu tenho os blocos, né? Os prédios, aqui, ó, torre de TV. Tem aqui um bosque, aqui, ó, essa legendinha verde provavelmente é vegetação, né? Ó, tenho quadras. Então, aqui eu tenho bastante detalhe. Aqui, ó, mais um topo aqui de curva de nível. Então, eu tenho bastante informação nesse pedaço de mapa, ou seja, tem uma escala, né, grande, né? Uma escala grande, porque eu tenho muitos detalhes. 1 para 50 mil. Aí, nós vamos vir aqui, ó, para essa daqui, 1 para 100 mil. Essa aqui já é o dobro, o denominador já é o dobro, né? 1 para 100 mil. Então, percebam que a quantidade de detalhes, ela diminuiu quando eu tenho que a diminuição da escala, ou seja, eu aumentei o meu denominador. Ó, eu já não tenho tantos detalhes, eu já não consigo ver as ruas, eu já não tenho aqui, ó, igual a Câmara Municipal, eu já não sei onde que é, aqui já não dá para ver, os blocos são maiores, eu já vejo só as curvas de nível, né? Eu tenho alguns pontinhos aqui que eu não sei o que são esses pontinhos, deve ser demarcação de alguma coisa, com certeza, né? Então, assim, percebam que já diminuiu bastante o detalhamento desse mapa. Aí, agora, ó, a gente vai vir para 1 para 250 mil, ó, que é essa aqui. Eu já diminuí mais ainda a minha escala, eu aumentei mais ainda o denominador. Então, ó, agora nem os blocos da cidade eu consigo mais ver. Eu vejo só as curvas de nível, aqui onde está falando que é Congonhas, aqui nesse primeiro eu não achei, eu acho que nem tem aqui, ó, né? Como se eu estivesse dando um zoom, como se eu estivesse subindo, né? Ó, eu vejo só aqui o rio, algumas estradas, né? Aqui, ó, esse bloco aqui, ó, esse bloco aqui. Vejam que ele já diminuiu bastante no desenho, né? E agora, eu aumentei meu denominador mais ainda, ou seja, se eu aumento o denominador, eu diminuí a escala mais ainda. Agora eu tenho 1 para 1 milhão. Então, vejam que esses detalhes, digamos assim, de quadra, de rua, diminuiu, né? E eu tenho o quê? Só os pontos de cidades. Ó, eu tenho aqui a cidade, que é Cornélio Procópio, eu tenho aqui Congonhas, eu tenho outras cidades próximas aqui, eu tenho Relevo, tenho a BR passando aqui, ou seja, o Rio. Aquele detalhamento da cidade eu perdi, né? Agora eu tenho um detalhamento mais regional do que um detalhamento municipal. Veja que a escala aqui numérica, ela está atrelada à escala geográfica, certo? Sempre vai estar atrelado, né? Então,
à medida que eu aumento o meu denominador, eu diminuo a escala. E se eu diminuo a escala, eu diminuo a quantidade de detalhes daquele desenho. E agora a gente vai ver, ó, a escala gráfica, né? A gente viu a escala numérica, que ela é representada por uma divisão, uma razão, e né, eu até deixei aqui nessa gravura que eu achei, ó, tem as escalas numéricas aqui do lado, e agora a gente vai ver a gráfica, que são essas reguinhas, né, entre aspas, esses gráficos que aparecem aqui. Então, a escala gráfica, ela é a representação gráfica de distâncias do terreno sobre uma linha reta graduada, né? Ela é constituída de um segmento, né? Então, a gente sempre vai ter um segmento certinho aqui. À direita de referência zero, então, geralmente a gente tem aqui um ponto e para cá a gente tem o zero, né? Porque a gente vai fazendo as medições com a escala gráfica no mapa, né? É constituído de um segmento à direita de referência zero, conhecido como escala primária, e outro à esquerda denominado talão, ou escala de fracionamento dividido em submúltiplos da unidade escolhida, graduados da direita para a esquerda. Na escala gráfica, não há necessidade de transformação matemática de centímetros para quilômetros ou metros. Por quê? Quando a gente usa essa escala gráfica, quando você imprime um desenho e muda o tamanho dele, às vezes ele sai fora da escala, a gente pega a régua ou a escala para 1 para 100, a gente costuma fazer isso quando a gente quer, às vezes, vamos supor, numa planta que eu mexia muito, e aí a gente faz a proporção, acha a medida, né, a proporção olhando pela escala direitinho, e aí a gente descobre qual a escala que está aquele desenho, né? Mas a gente sempre tem o escalímetro. Por que que utilizar o escalímetro é muito importante saber a escala real? Porque eu não posso projetar ou fazer um projeto, seja ele, né, de estrada ou de uma casa, né, que a gente vai pegar aí uma casa que é mais simples, assim, simples para a gente entender. Numa medida que não confere com a medida real que está lá. Então, a escala gráfica ela é boa porque se acontece alguma desregulação lá na impressora, né? Porque quando a gente vai imprimir um desenho na escala, você tem que fazer as configurações para sair tudo certinho. Vamos supor que a impressora desconfigurou e o desenho saiu da escala, com a escala gráfica eu consigo descobrir qual é a escala daquele desenho, se eu souber direitinho qual é a distância real que está lá no meu terreno, certo? Então, é por isso que às vezes eu não tenho a necessidade de transformação matemática, porque eu tenho esse desenho com as proporções e eu consigo medir lá direitinho, certo? Igual, vamos supor, aqui nessa escala que tá 1 para 1000, ó, esse pedacinho todo aqui, ele vale 100 metros no mapa. E aí eu tenho essas graduações, porque é como se eu conseguisse ir lá no mapa e visse, vamos supor, a distância do ponto A ao ponto B vale 20 metros. Né? Se ela está na escala 1 para 1000, depois é só converter que eu vou achar a escala real. Na aula de exercício, a gente vai fazer muito exercício de pegar essas escalas e transformar para a gente conseguir, né, a resposta do problema. E a escala numérica, igual eu falei para vocês, é aquela que vem numa relação entre as dimensões do espaço real e do espaço representado por meio de uma proporção numérica, né? Então, isso aqui é uma divisão, né? Por exemplo, numa escala de 1 para 100 mil, né? Eu tenho que 1 centímetro medido no mapa representa a distância de 100 mil centímetros, né, no mundo real, ou 1 quilômetro, né, na superfície terrestre. Então, igual aqui, ó, eu tenho 1 para 50 mil. 1 centímetro é igual, né, 1 centímetro no mapa é igual a 50 mil, né, centímetros, né, na área real. Sempre as escalas são dadas em centímetro, tá? Isso aqui, ó, automaticamente já está em centímetro. Se ele não indica nem nada, está em centímetro.
E se a escala tiver 1 para 1? O que significa a escala 1 para 1? Eu tenho que 1 centímetro no mapa é igual a 1 centímetro, né, no mundo real. Ou seja, se eu tiver o desenho desse celular aqui na escala 1 para 1, ele vai estar exatamente do tamanho que ele é no real, né? Porque eu tenho que 1 centímetro no mapa equivale a 1 centímetro aqui. Então, é o mesmo desenho. Então, assim, sempre lembrem que a escala está em centímetro e aqui é o que tem no mapa e aqui, né, é o que tem na realidade. Por que eu usei o celular? Porque no design de produto, gente, a gente também trabalha com escala, tá? Tudo tem escala. Então, vai desde projetos de estrada, projetos grandes, né, enormes, né, vamos supor, de uma plataforma de petróleo, até para a gente projetar, sei lá, uma caneta que tem um design, um celular, tudo tem escala nessa vida, no mundo de produção, tá, gente? Tudo tem regra, tem norma técnica. Então, assim, galera aí que vai fazer design, engenharia, vai cansar de ver isso aqui na faculdade. E agora a gente vai ver como que a gente faz o cálculo de uma escala, certo? Então, ó, a escala, né? A escala de um mapa é a relação entre a distância do mapa, né? A distância do desenho, que é o desenho, e a distância real, que é o desão. Né? Então, eu tenho que a escala é desenho sobre o desão. Quando a gente for fazer exercício, eu vou mostrar como que a gente faz por regra de 3. Mas eu acho, né? Eu particularmente acho que se eu usar a fórmula, igual eu vou mostrar para vocês no exemplo que eu coloquei aqui, eu acho mais fácil, tá? Porque a regra de 3, se tiver um errinho ali na hora de cortar zero, isso aqui, pode ser que dê ruim. Com a formulazinha, vocês vão ver que eu acho mais tranquilo. Tem gente que gosta mais da regra de 3, né? Então, ó, o desenho é a distância no mapa, no desenho. A gente sempre tem essa distância em centímetros. O desão também é a distância real, também em centímetros, né? E o a escala cartográfica, em que 1 sobre x, né, que vai ser o denominador, sempre vai estar em centímetros. E aí eu coloquei um exemplo. Ó, a distância entre dois pontos em um mapa é de 5 centímetros. Então, eu tenho aqui um ponto A até um ponto B, e essa distância é de 5 centímetros. A escala deste mapa é de 1 para 300 mil. Qual a distância real entre os dois pontos? Então, né, na realidade, qual é a distância desses dois pontinhos? Então, aqui eu tenho a fórmula, né? A escala vai ser a distância do desenho dividido pela distância real, né? Aí eu coloquei a escala 1 para 300 mil, eu tenho que a distância do desenho é 5 centímetros, qual que é a distância real? Aí, ó, esse número não é uma divisão, então sempre quando eu jogo na fórmula, eu coloco assim, em forma de fração. 1 sobre 300 mil vai ser igual a distância do desenho dividido pela distância real, certo? Aí, eu faço a multiplicação cruzada, eu tenho que a distância real vai ser 5 vezes 300 mil. A distância real vai ser 1.500.000 centímetros, 1.500.000 centímetros, 1.500.000 centímetros, transformando vai dar 15 quilômetros. Aí é só fazer, né? Se 1 centímetro ou 1 metro tem 100 centímetros, lá, na aula de exercício eu dou um passando naquelas transformações de metro para centímetro, se alguém ainda tiver alguma dúvida disso, para a gente conseguir fazer suave. Né? Aqui eu já transformei mais rápido porque o foco não é matemática, né, gente? Aqui o foco é só fazer a escalinha, o probleminha. Então, ó, a distância real do ponto A ao ponto B vai ser igual a 15 quilômetros. Nos exercícios, eu vou fazer a mesma atividade usando regra de 3 para ver que chega no mesmo valor sem problemas, tá? E aqui, para finalizar, as
representações cartográficas, né, as classificações de representações cartográficas de acordo com o IBGE. Então, o IBGE, ele classifica essas representações cartográficas em categorias, né? Eu tenho aqui que o globo, né, é a representação cartográfica sobre uma superfície esférica com uma escala pequena, né, dos aspectos naturais e artificiais com a fidelidade cultural e artística, ou seja, parece, né, o nosso planeta, ele é redondo, embora no globo geralmente não tenha os polos achatados. Aspectos naturais, eu tenho onde que é o oceano, eu tenho onde são os continentes, mas eu não tenho o que? Detalhamento de cidade, de país, nem nada, né? É só onde são os continentes, os oceanos e essa fidelidade cultural e artística, porque eles são trabalhados mais artisticamente. Tem os globos que parecem aqueles mapas antigos e tal, mas ali eu consigo ver que é o planeta com os continentes, com os países. Tem os que vêm os desenhos dos países, a gente consegue ver cada paizinho de uma cor, né? Então, essa classificação é o globo. Eu tenho os mapas, né, que é uma representação plana. Então não existe mapa esférico, né? O mapa ele é plano, geralmente em escala pequena, né? Por que uma escala pequena? Porque os mapas representam áreas grandes, né? Então, igual aqui eu peguei o mapa físico do Brasil, né? O mapa de relevo. Então, é um país inteiro que tem que caber no papel. Então, eu tenho o quê? Uma escala pequena, né? Porque eu tenho poucos detalhes, né? Eu não tenho aqui cidade, eu não tenho as ruas, né? Eu tenho aqui o relevo de um país inteiro, ali onde são as principais bacias hidrográficas, né? Ó, áreas delimitadas por acidentes naturais e limites políticos administrativos. Então, geralmente nos mapas, eu tenho que as áreas elas podem ser delimitadas por rios, por um relevo. Eu tenho os limites de países, de cidade, de estado, né? E eles são destinados a fins temáticos, culturais ou ilustrativos. Ou seja, cada mapa pode me dizer uma informação diferente. Eu não preciso de ter todas as informações daquele país no único mapa, até porque nem vai caber. Imagina que bagunça um mapa com todas as informações do Brasil, né? Então, tem o mapa físico, tem o mapa hidrográfico, tem o mapa de densidade. Acabou que é a mesma coisa, demográfica e densidade demográfica. Tem o mapa de climas, tem, né? Então, agora me fugiu os nomes, mas enfim. Cada mapa vai ser de acordo com uma informação que eu quero estudar. E aqui eu tenho a carta, né? Que é uma representação também plana. Ela já vai ter uma escala de média a grande, então eu consigo ver um pouco mais de detalhe do que num mapa. Eu tenho dobramentos em folhas articuladas de maneira sistemática. Então, o que, que são folhas, dobramentos em folhas? É igual eu falei para vocês, quando a gente vai construir um caderno técnico, né, um caderno, vamos supor, de vamos pegar aí a construção de um conjunto habitacional, né? Que eu tenho vários blocos construídos ali. Vamos supor que eu tenha uns 6 prédios construídos. Eu tenho uma área enorme para se construir. Então, para isso, eu faço os cadernos técnicos. Tem a dobra certinha, onde que fura, onde que coloca, quanto de margem, quantos centímetros de margem tem que ter em cada folha. Isso tudo é norma, né? Então, para quê? Porque eu tenho que ter a padronização desses desenhos, porque eles vão, né, para análise, para ver se vai ser aprovado. Porque o arquiteto, o engenheiro, né, o topógrafo, todos eles têm que falar na mesma língua. Então, se cada um chega lá com papel diferente, né, um chega, vamos supor, eu trouxe papel azul, aí eu trouxe papel com a margem de florzinha, aí eu trouxe papel com carimbo do meu escritório gigantesco. Não, tudo tem norma, o tamanho do carimbo tem norma, a tabela tem norma, a letra que é usada. Então, para quê? Para ter uma uniformização, uma padronização, para que tudo seja o mais técnico e certo possível.
né? Então, tenho dobramentos em folhas articuladas de maneira sistemática, limites de folhas constituídos por linhas convencionais, né? As linhas convencionais são as coordenadas de latitude e longitude, destinada à avaliação precisa de direções e distâncias e à localização de pontos, áreas e detalhes, né? Então, a carta ela já vai me dar uma gama de detalhes um pouco maior para que eu possa ter estudo dependendo do que eu for fazer. Né? Então, eu tô com uma área lá que eu preciso fazer um reflorestamento, uma recuperação de um solo que está sofrendo erosão. São áreas extensas, mas que tem estrada perto, tem um bairro perto, pode ter, né, um parque industrial próximo. Então, depende do que eu vou precisar para fazer a análise, certo? E eu tenho as plantas, né, que é um caso particular de carta. A representação se restringe a uma área muito limitada, embora, às vezes a gente vai fazer um estudo de urbanismo, a gente pega um bairro inteiro para analisar, aquilo ali ainda, dependendo, é uma planta, tá? Embora a escala seja muito pequena e a área analisada seja grande. E a escala é grande, tá? Porque comparada a uma escala de um mapa de um país inteiro, a escala de um bairro, vamos supor, para arquitetura é uma escala de um bairro é uma escala pequena, a escala de uma casa já é uma escala grande. Então, igual eu falei, sempre tem, né, os referenciais e a função de cada representação cartográfica. Consequentemente, o número de detalhes é bem maior. Por isso que a gente constrói casa com planta, né, gente? Porque eu preciso de ter muitos detalhes ali. Tem escritórios de arquitetura que eles são tão especialistas em fazer detalhamento que às vezes uma vez que ele faz o projeto todo, desde a fase de implantação, anteprojeto, tarará, até o executivo, ele só manda os cadernos e vai para a obra. De tão detalhado que não precisa do arquiteto ficar indo lá, mas são escritórios bem específicos que fazem isso, tá, gente? Eu ainda gosto de ir à obra, acho que o arquiteto tem que ir junto com o engenheiro, acompanhar direitinho. Mas cada caso é um caso. Então, aqui, ó, eu trouxe uma planta de implantação, né? Ó, aqui a legenda tá muito pequenininha, mas dá para vocês entenderem e eu explicar aqui, ó. Eu tenho aqui as curvas de nível. Ó, isso aqui é a implantação da construção. Olha que construção enorme, ó. Eu ainda tenho aqui blocos de anexos, né? Aqui as vegetações, do que vai ter. Ó, como eu falei lá da padronização, essas legendas, essas tabelas, gente, tudo tem norma técnica para se fazer, tá? Ó, carimbo, aí tem o número da página, qual o número da página? Vamos supor, se eu tenho um anteprojeto lá que tem 20 páginas, aí cada planta, cada desenho técnico tem desenho 1 de 20, desenho 2 de 20, então isso tudo é sistematizado, tá? Então, ó, eu consigo ver aqui, né, um número de detalhe muito maior. Ó, eu tenho aqui as vias de acesso, ó, aqui é via de acesso, eu tenho como que isso vai ficar no terreno, e para cada detalhamento, para cada explicação de como que isso vai ser feito, eu tenho um tipo de desenho, certo? E isso tudo é aprovado, tudo direitinho, nada é feito assim a louca, não, tá? Então, eu espero que vocês tenham compreendido a importância, né, das escalas, porque às vezes a gente estuda escala e fica assim, mas é só para saber dos mapas e não sei o quê. Não, gente, não, tem várias profissões que se utilizam disso no dia a dia, a todo momento, e isso é extremamente importante, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado. Próxima aula vai ser representações cartográficas. Eu vou ver ainda se eu faço a aula primeiro de representações e depois exercícios, ou exercício depois aula de representações, né? Os tipos de mapa, de projeções cartográficas, perdão, tá?
E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente está sempre aberto a atender vocês para o que vocês precisarem, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, bons estudos e conta com a gente para tudo. Fui!